Nesse vídeo eu vou te mostrar um overview completo a respeito da plataforma do Investidor 10. Então fica comigo que tu vai descobrir todas as funcionalidades possíveis. O último vídeo aqui no canal eu trouxe o nosso primeiro vídeo a respeito da carteira pública, onde eu vou investir aqui no canal, e eu trouxe o Investidor 10 como a plataforma que eu iria utilizar para reunir todos os meus ativos e ter o controle deles. Porém, eu percebi que muitas pessoas ainda são iniciantes ou talvez ainda não conhecem a plataforma do Investidor 10, então eu quis trazer aqui uma perspectiva nesse vídeo completa de tudo que tu consegue encontrar. Nessa primeira página, a gente tem um compilado aqui de um ranking de ações. Então nós temos pelas empresas do maior valor de mercado, maior dividend yield, maiores receitas, e se a gente quiser expandir esses rankings, é só clicar em ver todas. Aqui também ele traz um compilado de FIIs de maior dividend yield, ETFs, e aqui algumas das ferramentas que possui dentro da plataforma. Assim como os cursos. Eu já fiz alguns cursos aqui e eu posso dizer que alguns deles são bem completos e bem explicados, muito didático. Então, para quem tem a função Pro, eu recomendo. Eu acredito que os cursos não estão disponíveis na versão gratuita. A plataforma também possui dados a respeito de estoques, então se tu investe no mercado estrangeiro, tu também consegue procurar aqui a respeito de criptos e também de BDRs. Então, é bem completo. Tem algumas informações também a respeito de tesouro direto para quem gosta de renda fixa, então tu consegue expandir aqui e ver todos eles. E uma das partes que eu uso frequentemente aqui é a respeito das notícias. Então, ele traz um compilado de algumas notícias mais interessantes a respeito de ações, de fundos imobiliários e também sobre economia no geral. Então, vale muito a pena conferir essa seção, porque são notícias gratuitas que a gente pode acessar a qualquer momento. Uma das coisas que eu achei muito curioso e que eu não vi em outras plataformas é a respeito de startups e alternativos. Ou seja, ele traz aqui startups que estão em fase de captação. Então, como a gente pode ver aqui, essa empresa ela tem uma meta de R$1.600.000 para ser captada e até o momento 87% já foi atingido. Então, se por acaso tu tem interesse de investir em startups e ter um capital a nível de risco maior em empresas com muito potencial de crescimento, tu também pode acessar essa aba aqui de startups e investimentos alternativos. Aqui nessa aba iniciante, a primeira aba disponível aqui que nós temos, ele traz um guia completo a respeito de todas as informações sobre os ativos, o que são, como funcionam, quais são os tipos. Então, se tu tiver paciência para ler essa parte aqui, tem muitas perguntas e respostas que tu pode te beneficiar e aprender um pouco mais a respeito de determinados ativos. Já na parte de ações, quando a gente clica aqui na segunda opção, nós temos as mais buscadas, nós temos por setor, nós temos ranking de ações e também temos as ferramentas que a gente vai ver no detalhe. Então, por exemplo, se a gente quiser procurar uma empresa por setor, é só a gente vir aqui procurar então setor financeiro como um exemplo. A gente pode ranquear por maior ROI, maior dividend yield, maior margem líquida. E assim, ele vai trazer um resumo de todas as ações. Aqui ele filtrou por margem líquida, então se a gente quiser trocar, a gente pode selecionar por maior ROI e vai trazer as empresas que possuem o maior ROI da bolsa. Se a gente clicar aqui em filtros e colunas, a gente também consegue trazer outras métricas para a nossa análise. A gente pode ver o preço teto Bazin, preço teto de Graham, o que eu acredito que não está liberado para todos. Essas informações aqui são geralmente liberadas na versão Pro, que é a que eu utilizo. A gente pode ver o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Então é só a gente adicionar aqui, ó, essas informações que ela vai trazer aqui na tabela para nós. Um dos lugares que eu sei que o pessoal adora pesquisar é a respeito das maiores ações de dividend yield. Então, é basicamente um ranking onde é filtrado o maior dividend yield das ações, e aqui a gente consegue ver quais as ações que possuem o maior dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Lembrando que não selecionem empresas para a carteira de vocês apenas pelo dividend yield. Claro que é uma métrica muito interessante, porém, empresas como a MAHLE Metal Leve, aqui que pagou 28% num ano, não significa que ela vai pagar esse tanto de dividendo no ano seguinte, justamente porque nesse caso foi um pagamento não recorrente, ou seja, a empresa teve um payout muito acima do que ela geralmente costuma pagar e ela não vai continuar tendo como manter esse payout. Então, cuidado, é interessante a gente saber as empresas que pagam bastante dividendos, mas é importante a gente ter outras métricas para análise. Por isso que é legal a gente vir aqui e adicionar diversos tipos de métricas para a gente analisar. Um dos rankings de ações que eu sei que os investidores têm muita curiosidade é a respeito da fórmula de Benjamin Graham. Para quem não sabe, ele foi o pai do Value Investing,
que seria o investimento em ações de valor. Então, ele foi um dos professores do Warren Buffett quando o Warren Buffett estudou seu MBA na Universidade de Colômbia. Muitas das coisas que o Warren Buffett aprendeu em primeiro momento foi aplicada ao preço justo do Benjamin Graham, que é o que ele estipula. Então, como a gente pode ver aqui, tem certas empresas e aqui mostra o preço justo segundo a metodologia do Graham e o quanto de margem de segurança, ou seja, esse upside Graham, seria relacionado à cotação atual versus o preço justo. Se a gente for ver aqui embaixo, então, ele mostra como funciona a fórmula do Graham, que é basicamente uma equação onde a gente determina o valor intrínseco das ações por a raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo lucro por ação de determinado ativo, multiplicado também pelo valor por ação de determinado ativo. E o motivo desse 22,5 do Graham é que o preço de uma ação nunca deve ser 15 vezes maior que o lucro gerado nos últimos 3 anos e também o preço por ação, quando dividido pelo valor patrimonial, não deve ser menor que 1,5. Então, com isso, a gente chega ao valor de 22,5. Se a gente multiplicar 15 vezes 1,5, chegamos no 22,5. Aqui embaixo ele também mostra um exemplo mais detalhado, mas como eu quero trazer esse vídeo mais resumido, então vocês podem ficar à vontade para pausar o vídeo e ler como essa fórmula funciona. Eu só queria fazer um adendo a respeito da fórmula do Graham, que ela foi publicada em 1962, pelo que eu procurei. Então, cuidado ao utilizar como única forma de valuation de uma ação essa fórmula do Graham, porque uma fórmula que foi feita para o mercado americano e também há muito tempo atrás. Então, hoje em dia nós temos fórmulas mais robustas de avaliar uma ação e que podem nos ajudar de maneira efetiva. Mas, se tu tem curiosidade, eu acho que vale bastante a pena explorar. Outro ranking que eu sei que o pessoal adora analisar é a questão da fórmula de Bazin. Da mesma forma que o Graham, nós temos uma metodologia feita pelo Décio Bazin, que ele estimula um preço teto das ações e o quanto a gente teria de margem de segurança ou potencial de upside para que os ativos que a gente comprou se valorizem conforme o tempo. A metodologia do Bazin, então, ele publicou no livro Faça Fortuna com Ações. Para quem não leu, eu acho um livro muito legal para se ler a respeito de investimentos e finanças, porque, querendo ou não, foi um dos primeiros aqui no Brasil, então tem história esse livro dele. E basicamente os 3 pilares que o Bazin utiliza é o endividamento, ou seja, nós devemos desconsiderar aquelas empresas que estão super endividadas. Nós temos o cash yield, que significa basicamente ele recomenda que vocês escolham empresas com dividend yield de no mínimo 6% ao ano. E por último, ele também classifica a liquidez. Então, se a empresa tem um bom volume de negociações na bolsa ou não. Diferentemente do método de Graham, o do Bazin foi feito sim para o mercado brasileiro. Então, ele talvez seja um método muito mais eficaz que o Graham. Não estou dizendo que um anula o outro, porém, um foi feito para o mercado americano e um foi feito para o mercado brasileiro. Então, cabe a ti avaliar qual que seria o mais interessante na tua análise e na tua perspectiva como investidor. Ainda que na parte de ações, nós podemos filtrar por maiores ROIs, maiores receitas, maiores lucros, maiores valores de mercado. Todas essas possibilidades nós temos aqui. Aqui na parte de ferramentas, nós temos carteira recomendadas de ações. E aqui, essa seção é para quem tem o Investidor 10 versão Pro, tá? Então aqui a gente tem carteiras de ações buy and hold, carteira de ações de dividendos, carteiras de fundos imobiliários, carteiras internacionais e carteiras de small caps. Se eu abrir, por exemplo, a de buy and hold, nós temos aqui então uma carteira que foi feita com alguns ativos, como a gente pode ver, com ordem de compra. Importante que as recomendações feitas nessa página são fornecidas pela Wizir Consultoria, tá? Eu particularmente não conheço essa empresa, mas eu sei que eles são parceiros do Investidor 10, e se a gente clicar aqui em páginas de relatório, aqui embaixo, ele vai abrir todos os relatórios a respeito dessas análises. Então, trazendo aqui o do Buy and Hold de janeiro de 2024, tá aqui então a carteira recomendada pela Wizir Research. Então, ele traz uma perspectiva do cenário. Então, é como se fosse assinar uma casa de research, seja, por exemplo, uma Suno, uma Genial, um BTG. Aqui é feita por essa empresa chamada Wizir Research. E eles trazem diversas perspectivas a respeito do cenário macroeconômico do país, a estratégia da carteira, a composição atual da carteira, composição por segmento também. E aqui eles trazem uma análise detalhada a respeito dos determinados ativos que eles estão recomendando. Então, eu não vou passar todo o relatório aqui, até porque eu não sei se é permitido fazer isso, porém, é mais para fins de curiosidade, como eu estou demonstrando como a plataforma funciona, é interessante tu saber
esses recursos que estão disponíveis na versão Pro. Outra área interessante que nós temos aqui é a questão da agenda de dividendos. Então, se a gente clica nessa parte, nós temos todo o calendário da Datacom e data de pagamento. Para ter uma melhor visualização e não ter nesse formato tabela, eu recomendo vocês clicarem no formato calendário. Então aqui, em janeiro de 2024, a gente consegue saber quando que as empresas estão com a Datacom estipulada ou quando é a data de pagamento dos seus proventos. Então é só a gente trocar aqui, a gente também consegue ver para FIIs, ETFs, BDRs, stocks e REITs. Aqui nós temos também a aba de rankings, que é basicamente aquele ranking inicial. Eu acho que eu passei todos para vocês aqui. O único que eu não mostrei foi as melhores para buy and hold, que é uma metodologia que o investidor 10 utiliza, mas então nós temos todos os rankings aqui por margens, menores PLs, maiores crescimentos de receita. Somente mostrando para vocês então o que seria o ranking de melhor para buy and hold, que eu sei que provavelmente pode interessar bastante pessoas aqui do canal. Então aqui está o ranking feito pelo investidor 10, tá? Nós temos a WEG em primeiro lugar, a Mali Metal Leve, a Schultz, Unipar e assim por diante. E para fazer esse ranking, o investidor 10 utiliza uma metodologia com diversos critérios e parâmetros popularmente conhecidos no mercado financeiro, que aqui estão eles. Então, empresas com mais de 5 anos de bolsa, ROI acima de 10, crescimento de receita nos últimos 5 anos, empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões, empresas que nunca deram prejuízo no seu ano fiscal, empresas pagadoras de dividendos acima de 5% ao ano, dívida menor que o patrimônio, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos e a avaliação dos usuários do investidor 10. Então, são diversos critérios e aí eles conseguem criar esse ranking de ações de buy and hold. Outra funcionalidade que eu acho bem legal aqui é o comparador de ações. Então, se a gente clica aqui, ele abre e nós podemos comparar ativos. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, BB Seguridade e quero comparar com Caixa Seguridade. Eu seleciono os dois ativos, clico em comparar. Então aqui ele vai trazer uma comparação da rentabilidade entre as duas empresas, a evolução de receita, que por algum motivo ficou zerado, a evolução do lucro dessas empresas, trará um compilado de indicadores, então preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, o EV/EBITDA, dividend yield, entre diversos outros. Então é uma ferramenta que te traz bem detalhado a respeito dos indicadores quando tu quer comparar determinados ativos. Tu também pode adicionar mais de 2 ativos aqui, eu acredito que são até 5 se eu não me engano, mas vocês podem testar para ver se de repente ampliou e é bem interessante para esse fim. Falando agora a respeito dos fundos imobiliários, assim como as ações, nós temos diversas formas de filtrar por segmento, por ranking de fundos imobiliários e também as ferramentas feitas para fundos imobiliários. Então, eu não vou passar uma por uma, porque eu acredito que muitas coisas são semelhantes, assim como também na parte de internacional, seja para a gente analisar stocks, BDRs, criptos e REITs. Claro que aqui os dados já são um pouco mais limitados, mas ainda assim também temos rankings, também temos agendas de dividendos, como a gente viu, também tem carteiras recomendadas. Aqui seria o portal de notícias, como eu falei para vocês, então tem as notícias aqui as mais lidas, então aqui que geralmente eu bato meu olho para ver se alguma notícia me interessa para ser lida naquele momento. E aqui quando a gente clica em mais, ele traz um compilado completo dos mais diversos links que nós temos aqui dentro da ferramenta. Aqui na parte de cursos, eu acho bem interessante mostrar para vocês. Então aqui está a parte de cursos do Investidor 10. Esses cursos estão disponíveis apenas para a versão Pro. Tem cursos para aprender a investir em ações do zero, em Bitcoin, fundos imobiliários, renda fixa, finanças pessoais, de valuation. Eu fiz esse de valuation e foi bem legal, então eu achei bem interessante. Fala também sobre o do Joel Greenblatt para bater o mercado de ações e a fórmula mágica, o curso do Peter Lynch de como investir e o jeito Warren Buffett de investir também. Então eu acho bem interessante esses cursos, eles são bem didáticos e para quem tem a versão Pro eu com certeza recomendaria fazer para pelo menos assistir algumas aulas e entender como funciona. Por fim, então, a parte de carteira, que eu sei que talvez muita gente tenha curiosidade para entender como funciona. Basicamente, essa parte tu pode utilizar de forma gratuita, tá? Então, eu tenho mais de uma carteira aqui cadastrada e aqui eu tô com a minha carteira do YouTube aberta e é só eu clicar em nova carteira que eu conseguiria criar mais uma se eu quisesse. Aqui é bem interessante porque ele traz uma visão geral de como a minha carteira está performando. Aqui eu comecei ela recentemente, então eu só tenho esse valor, mostra o quanto eu apliquei, qual que é meu saldo bruto, se eu estou com uma valorização ou desvalorização. Aqui eu estou com uma valorização de 0,1%, porque eu realmente acabei de começar essa carteira aqui no canal. E aqui então eu consigo ver os ativos que eu tenho,
eu consigo ver os fundos imobiliários que eu tenho e consigo ver a renda fixa. E no caso, se eu tivesse criptos ou BDRs, ETFs, enfim, qualquer tipo de investimento eu conseguiria cadastrar aqui na carteira. Basta vir em adicionar ativo e eu conseguiria fazer isso automaticamente. Aqui ele mostra a aba de proventos, como eu recém comecei essa carteira, eu não tenho aqui nenhum compilado, mas é uma tabela que ela divide por mês e ano, então é bem interessante. Aqui na parte de gráficos também, ele traz, aqui traria um comparativo mês a mês, então poderia ver desde o início, nos últimos 12 meses, 10 anos, 5 anos, ele traria aqui pra gente. Aqui é muito legal que ele compara a nossa carteira versus CDI e o IPCA. Como a gente acabou de começar, também não temos muito o que mostrar aqui. Rentabilidade também. Aqui as nossas posições, então a gente está com 58% em ações, 21% em FIIs e 20% no CDB. Aqui ele traz a posição dos ativos, que é bem interessante, como a gente pode ver, a gente está com 20% concentrado no CDB, 15% na BB Seguridade, 14% no Banco do Brasil e assim por diante. A gente consegue ter bem no detalhe aqui para ver como está a nossa concentração da carteira. Aqui, exposição do exterior, nós não temos no momento, então estamos 100% no mercado brasileiro. Aqui também traz a posição atual por tipo de setor, então financeiro é minha maior posição com 50%, materiais básicos 15%, bens industriais 15,45% e utilidade pública, basicamente 19%. Por segmento das ações, então, nós temos seguradoras, bancos, energia elétrica, máquinas e equipamentos industriais e papel e celulose. E aqui, a posição atual das nossas ações e como é que o nosso portfólio está segmentado. Mesma coisa dos FIIs, então ele traz toda essa análise. Então, é realmente muito detalhado essa ferramenta aqui e muito boa para a gente bater o olho e entender como está o nosso portfólio em termos de alocação. Na parte de metas, eu não declarei nenhuma, mas a gente poderia vir aqui e adicionar uma meta de patrimônio, por exemplo, ou por ativo, ou por proventos. Então, digamos que eu gostaria um total de patrimônio, o meu aporte mensal seria de R$2.000, e aqui o valor final da meta seria 100 mil. Se eu quisesse, então, era só vir aqui e salvar, que nós teríamos aqui uma meta em andamento com o total de patrimônio e o objetivo que nós temos. Nós temos apenas 2% concluído e aqui ele traz uma estimativa para a conclusão, dado o nosso aporte mensal e a rentabilidade anual também. Na aba de análises, nós temos então uma análise inteligente da carteira, onde ele basicamente traz alguns inputs, como por exemplo, você possui mais de 30% do seu patrimônio em ações, considere diversificar o seu patrimônio, você não possui exposição ao exterior, considere diversificar o seu patrimônio e mais de 10% do seu patrimônio está no Banco do Brasil, considere diversificar o seu patrimônio. Aqui também traz alguns avisos a respeito das ações, então o Banco do Brasil pagou menos 28% a menos de dividendos nos últimos 12 meses que o período anterior, a BB Seguridade está com margem líquida abaixo de 10%, entre outros tipos de avisos que ele pode te dar aqui, tá? Então, alguns tu pode considerar irrelevante e outros pode até ser interessante de repente, tu não se ligou ou a empresa teve uma performance negativa e talvez possa ser interessante essa aba para te dar um panorama dos indicativos. Na aba de lançamentos é a hora que a gente consegue mostrar o quanto a gente investiu em determinada empresa ou se a gente vendeu determinada empresa. Então a gente pode vir aqui e incluir um lançamento, a gente pode dizer que a gente comprou, então digamos assim, um fundo imobiliário, ou a gente pode ter vendido esse fundo imobiliário. Aqui a gente diz a quantidade, o preço e é só salvar. Lembrando que essa parte é possível fazer de forma gratuita. Aqui na questão do imposto de renda, ele traz compilado para ti tudo que tu precisa declarar. Então, o CNPJ das empresas, o nome das empresas, a quantidade de ativos que tu tem, a posição em 2024 que tu tem também. Então, é muito legal essa parte, porque ajuda bastante quando a gente estiver tendo que declarar investimentos. Aqui na integração da B3, essa parte só para quem tem o Investidor 10 Pro. Então, ele puxa todos os dados que tu possui na B3 e traz teus ativos para cá de forma automática. Então, se tu vender um ativo e esse ativo atualizou na B3, ele vai atualizar aqui também. Então, lembrando que, por exemplo, criptos, que geralmente o pessoal costuma comprar na Binance, não vai vincular aqui porque não está vinculado esse dado na B3. Mas agora, compra de ações, fundos imobiliários, qualquer coisa que esteja vinculado numa corretora do Brasil, teoricamente essa informação estará na B3 e assim conseguirá puxar de forma automática para que tu não tenha que cadastrar a tua carteira na mão. Aqui na aba de Investidor 10 Pro, ele traz então todas as funcionalidades que estão disponíveis para quem assina a plataforma. Como eu sou assinante, então eu tenho disponíveis todas
essas ferramentas aqui, seja o gerenciador de carteira de forma automática ali pela vinculação com a B3, seja os cursos, carteiras recomendadas, conforme a gente viu, ranking buy and hold, ranking de Graham, agenda de dividendos, os relatórios, as mais queridas, busca avançada, ranking do Bazin e a integração da B3. E na parte de configurações que nós temos aqui são mais relacionadas a configurações do teu perfil. Aqui na aba de usuário que nós temos, nós também podemos seguir ativos, então se eu quiser seguir alguma determinada ação, FII e tudo mais, é só eu vir aqui adicionar, então, por exemplo, vou botar para seguir a Itaúsa, a Fleury e a Klabin. Então aqui estão os ativos que eu estou seguindo e aqui ele traz de forma mais automática para a gente todos os ativos que eu quero estar monitorando, digamos assim, seja que eu invisto ou ativos que eu tenho interesse de investir. Isso vale para ações, fundos imobiliários, criptomoedas, índices, ETFs internacionais, estoques, REITs, BDRs, fundos de investimentos. Então, bem completo, né, gente? Então, assim, esse foi o review a respeito da plataforma Investidor 10. Eu acredito que eu mostrei praticamente 90% das funcionalidades que tem aqui. Outras funcionalidades, como ações, fundos imobiliários ou a parte internacional, são bem parecidas umas com as outras. Eu recomendo utilizar essa plataforma justamente porque ela é muito prática na hora da gente avaliar ativos, na hora da gente pegar informações e entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. E eu acredito que ela é uma das mais, assim, user-friendly que existem, no sentido de ser bem amigável para quem está começando no mercado ou quem quer uma plataforma minimalista que traz um compilado de informações relevantes e de fácil acesso. Então, para quem não conhecia então essa ferramenta, eu recomendo vocês, lembrando que dá para utilizar de forma gratuita, tu não precisa utilizar a versão Pro. Por muitos meses eu utilizei a versão sem pagar nada. E para quem se interessar, eu vou deixar um link na descrição. Se tu quiser assinar a plataforma através do meu link, tu vai estar me ajudando e eu agradeço demais por isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.